que é a ayahuasca e o que é esse projeto, essa pesquisa que você está aqui hoje representando, né, na nossa entrevista. Conta pra gente. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. A ayahuasca, para quem não sabe, né, é uma bebida sagrada para vários grupos religiosos, xamânicos, da floresta, né, na floresta amazônica, peruana, brasileira. E a ayahuasca, normalmente, ela é preparada, é um chá, né, com potencial alucinógeno e também com potencial das pessoas viverem experiências espirituais muito interessantes, que é feita por duas plantas, né? Um cipó, que é chamado de Banisteriopsis caapis, é um cipó, a gente vai chamar ele de cipó, simplesmente, e um arbusto que é de planta da Psicotria viridis. Essas duas substâncias juntas têm uma ação mágica e que produz esses efeitos que as pessoas procuram, né, quando tomam o chá. Nós fazemos pesquisa com esse chá já fazem 10 anos, junto com professores do Instituto de Biologia, de vários departamentos. Ultimamente, né, nessa última pesquisa que eu vou falar mais aqui, com as professoras Regina e Júlia, do Departamento de Botânica, e o professor Cris, lá da Ceilândia. E, inicialmente, a gente queria saber o potencial toxicológico da ayahuasca. Então, após vários estudos, vários mestrados defendidos, a gente viu que a toxicidade da ayahuasca é muito baixa, e aí a gente começou a investigar o potencial terapêutico da ayahuasca. E isso tudo em modelos animais. E a gente investigou, fez 2 trabalhos, investigando o potencial no tratamento de depressão e no tratamento da dependência química. Todos 2 estudos mostrando um potencial bastante importante, que tem sido demonstrado também com pessoas em alguns grupos de pesquisa. E esse trabalho junto com o herbário, que envolve o herbário, é a coleta do cipó em várias regiões do Brasil, durante 3 anos, né? A Regina, a Pila, a Júlia, todo mundo, o Cris participou ativamente na coleta dessas amostras. A União do Vegetal também coletou várias amostras no norte do Brasil e encaminhou para a gente. E 159 amostras de cipó, Banisteriopsis caapis, foram coletadas no Brasil todo, nativo e cultivado. E também mais de 30 amostras do chá, preparado também por vários grupos religiosos, xamânicos, o DV, Santo Daime, da Ceflures. Então, a gente teve, é o maior estudo feito com cipó que foi publicado, né? Esse estudo já foi publicado, né, esse semestre. Então, já vou dizer logo o que foi feito. Essas amostras chegaram no laboratório e a gente analisou quimicamente essas amostras, isso é, qual é a concentração que essas amostras tinham das substâncias ativas, tanto do cipó, que são 3 carbolinas, quanto do chá, que contém também o DMT, que é uma substância conhecidamente alucinógena. E a gente analisou o perfil dessas substâncias no laboratório. Várias dessas amostras de cipó estão depositadas no herbário da Universidade de Brasília. Então, isso é muito importante, porque guarda a história dessa coleta e das características botânicas dessa coleta, desses espécimes. E, inclusive, né, o grupo da botânica vai fazer a parte botânica e molecular de amostras, o que vai ser muito interessante cruzar essas duas informações, né? O perfil botânico e molecular e genético dessas amostras de cipó com o perfil fitoquímico dela. Então, esse a próxima etapa é a gente juntar essas informações. A gente, no laboratório, identificou as substâncias e a concentração delas. Então, foi isso que foi feito, né? Então, é um projeto bem legal e nem sempre é muito comum juntar químicos e botânicos para fazer um trabalho, porque é um casamento muito interessante, mas muitas vezes cada um trabalha no seu cantinho, né? E muitas vezes, mas nós conseguimos fazer essa sinergia muito legal nesse trabalho.
Incrível, gente. É isso que a professora Heloísa falou, é muito legal. Eu vou reforçar que para essa pesquisa, uma pesquisa desse porte, poder ser produzida, foram coletadas muitas plantas e muita gente esteve envolvida, né? Como a própria professora falou, o pessoal da União do Vegetal cedeu muito material botânico e o chá também, grupos do Santo Daime, da Barquinha, do Centro de Cultura Cósmica também, do Iceflur, enfim, dos neo-ayahuasqueiros, os dissidentes. Então, para vocês terem ideia, a gente fez coleta no Brasil inteiro, no Amazonas, no Pará, no Acre, Goiás, nossa, mas foi muita coleta, muita viagem, bastante tempo para conseguir juntar esse material botânico e para ele poder ser analisado. Aqui no chat vocês não conseguem identificar, mas a Beatriz está aqui, o pessoal que estava presente, que faz parte dessa pesquisa também está aqui, a professora Júlia, a Regina, o Cris eu não sei se está, mas enfim, é um trabalho em equipe muito grande e a gente agradece profundamente a todos que estiveram envolvidos no desenvolvimento e na base para que essa pesquisa possa se desenvolver e a gente possa se aprofundar cada vez mais no conhecimento do chá, da ayahuasca, que é realmente uma coisa que chama a atenção não só de quem bebe o chá, mas de pessoas do mundo inteiro. Tem pesquisa sobre a ayahuasca na China, tem pesquisa sobre a ayahuasca nos Estados Unidos, em muitos países, na Europa inteira. Então, é muito legal ver pesquisadores brasileiros, uma pesquisadora, né, a professora Heloísa, representando aqui hoje, uma pesquisadora brasileira fazendo um estudo desse porte. Professora, é uma honra estar aqui, inclusive, podendo fazer essa entrevista com você, e por isso que eu faço questão de que a gente consiga fazer, seja no Instagram, seja no YouTube. Fico muito feliz da gente estar podendo compartilhar aqui com o pessoal um pouco do que foi, né, esse processo todo. E aí, quando a nossa live no Instagram caiu, a gente estava falando sobre um dos momentos mais quentes, que é quando a professora Heloísa estava compartilhando justamente sobre um pouco dos resultados, né? Pegou esse de planta, aí fez análise química, muitas delas estão no herbário, né? Como a professora falou, né? As essicatas estão no herbário, mas muitas foram analisadas quimicamente no laboratório, e algumas coisas foram descobertas sobre essa questão das beta-carbolinas, né? Eu vi um pessoal aqui perguntando o que é beta-carbolina, né? O que é isso? O que é isso? Conta um pouquinho, você que é da química, professora, o que é essa beta-carbolina e qual a relação dela com o efeito do chá, né? Que muita gente aqui já tomou o chá e do efeito o pessoal sabe, mas essa parte de beta-carbolina muita gente não conhece ainda. Bom, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Eu quero ressaltar que toda essa parte química foi feita pela Beatriz Werneck, que é minha aluna de doutorado em ciências farmacêuticas. Então, eu trabalho mesmo, porque eu só faço correr atrás de dinheiro e orientar, mas quem faz o trabalho braçal são os alunos, né? E nesse caso foi a Beatriz, né, que está no meio do trabalho, ainda não finalizou. Então, só tentando, assim, de uma maneira, beta-carbolinas é um grupo de substâncias, na verdade, que o cipó produz. Existem 3 dessas substâncias que são as mais importantes, a armalina, a armina e a tetraidroarmina, e o que elas fazem é que, junto com o DMT, que está presente no arbusto da psicotríades, essas 2 plantas, o que é uma coisa muito mágica, né? Eu fico pensando como é que as pessoas lá na floresta pegaram 2 plantas no meio de uma variedade absurda, né, vegetal, e conseguiram encontrar, é uma coisa espiritual mesmo, eu acho. Conseguiram colocar essas 2 plantas completamente diferentes, um é um cipó que cresce lá em cima, o outro é um arbusto pequeno, e uma ajuda a outra a produzir esse efeito que o chá, né, produz nas pessoas. Então, para mim, é um mistério, né, que algumas pessoas, algumas religiões explicam de algumas maneiras, mas realmente é um mistério. E a primeira pergunta que a gente tinha com relação ao perfil químico do cipó é será que uma planta coletada lá no meio da floresta, nativa, tinha concentração dessas substâncias diferente, o perfil fitoquímico que a gente chama, diferente daquela que é plantada aqui no Distrito Federal, aqui no quintal da gente, aqui de Brasília? Será que o fato de ser nativo, um outro ambiente menos úmido, Brasília é muito seco, lá na floresta é úmido, e o que a gente encontrou que sim, né, existe uma diferença significativa, né, por avaliação estatística,
entre o principal componente do cipó, que é a arginina, que a concentração é mais alta nas plantas no cipó nativo, aí do que os cipós cultivados. É uma informação interessante. Uma outra informação que a gente procurava, porque os ayahuasqueiros, eles descrevem diferentes tipos de cipó. Então, eles falam, né, o amarelinho, né, o tucunaré. Então, tem várias denominações. Lá no Peru, eu acho que tem mais de não sei quantas, 30, mais ainda. E a gente queria saber, a gente tinha várias delas, e a gente tinha o calpuri, principalmente o tucunaré e o calpuri, e a gente queria saber se o perfil químico era diferente entre os tipos. E a gente não conseguiu identificar essa diferença. Ela pode existir, mas talvez a gente precisa de uma quantidade maior de amostras, ou talvez a botânica vai identificar com mais clareza essa diferença e a gente pode aprofundar nessa pesquisa. Então, o calpuri e o tucunacá, vocês não encontraram uma diferença significativa, não. Porque muita gente fala, né, o chá do calpuri dá mais enjoo, dá uma peia, né? Tem muita gente que fala que o chá do calpuri é muita peia. Então, você não conseguiu identificar. Não. Isso é um mistério também, porque a gente queria ver se existia alguma correlação com os sintomas que as pessoas relatam. Exatamente isso. O calpuri, você vomita muito, né? O tucunacá nem tanto. Mas não, a gente não conseguiu identificar. Mas tem que pensar, gente, que o chá não é feito só dessa planta. Ele tem o mariri. E muitas vezes a proporção do chá das duas plantas, ela difere entre os grupos. Tem o ayahuasqueiro. Cada ayahuasqueiro tem a sua receita. As religiões, a UDV e talvez a Ceflure, tem uma receita mais padronizada, mais cada ayahuasqueiro, cada xamã faz o seu chá com diferentes. Então, muitas vezes, esse efeito, e tem a ver também com o estado espiritual que o indivíduo está, eu acredito, né? Que muitas vezes o indivíduo pode estar num contexto emocional, que, na verdade, leva a ele ter esses sintomas. É tudo muito complexo, né? A gente não pode querer explicar tudo pela química, né? Sim, são muitos fatores mesmo. Diga. E o que ficou claro também, porque a gente teve algumas amostras de cipó, que a gente analisou também o chá que foi feito com aquele cipó. Então, a gente pôde ver também com uma substância que estava no cipó, ela vai se transformando noutra substância à medida que o chá vai sendo feito. Isso é uma teoria, a gente achava que isso podia acontecer, mas nosso trabalho mostrou isso com clareza, né? Eu não vou entrar em detalhes moleculares, mas vendo que a cocção, muitas vezes, fica lá 2 horas, 3 horas, cozinhando lá, borbulhando, isso muda, né, o perfil das substâncias no chá. Eu queria só dizer que, como todo estudo, né, nesse aspecto da fitoquímica, foi o primeiro que a gente fez. A Beatriz ainda, agora a função dela é procurar outras substâncias nesse material vegetal e no chá. Então, porque essas são as 3 moléculas do cipó que são as mais conhecidas, mas tem outras também que talvez também estejam envolvidos, talvez nesses sintomas diferentes que algumas pessoas relatam quando tomam um chá feito com calpuri ou com o tucunacá. Não é tucunacá. 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 Sim, é interessante quando a gente vai lá na sala da professora Júlia Sonsin, ela está aqui assistindo a live. A gente coletou muito caule, né? Então, quando a gente chega lá na sala dela, a gente consegue ver vários tipos de caules diferentes. Inclusive, é interessante futuramente a gente trazer uma live para falar sobre essa parte, que é surpreendente como são tão diferentes, né? E, ao mesmo tempo, é isso que você falou. É um conhecimento que a gente não sabe como foi recebido, né, pelas pessoas que produziram o chá, mas mesmo sendo muito diferentes, eles usaram essas plantas e que são plantas que formam alquimia, que os acadêmicos estão aqui quebrando a cabeça, né? Estamos todos aqui quebrando a cabeça, tanto na experiência
não sei quem é que toma o chá aqui, né? Mas enfim, quebrando a cabeça tanto quem toma o chá quanto quem não, como quem está na frente academicamente falando. E é incrível quando a gente consegue juntar tudo isso. Esse trabalho ele é muito legal, isso que você falou, professor, é muito lindo, porque juntar o pessoal da botânica com o pessoal da química, fazer essa junção etno, né? Trazer o conhecimento tradicional também, que a gente vai fazer uma live mais adiante sobre essa parte, juntando a parte mais acadêmica com a parte dos conhecimentos tradicionais, é essencial. Eu acho que a ciência está caminhando muito para se abrir para esses conhecimentos, se unirem e contribuírem um com o outro, não um negar o outro, mas somarem, contribuírem para que a gente possa ir ainda mais longe. Mas me conta mais uma coisa, professora. Então, vocês observaram a diferença de cada um desses cipós, vocês fizeram um estudo químico do chá também, né? O do chá, eu lembro que vocês coletaram algumas amostras. Vocês fizeram uma análise para ver se o chá, se os chás que vocês analisavam tinham concentrações muito diferentes? Foi isso que vocês fizeram? Muito diferente. Muito diferente. Os estudos que tem até então, foi publicado um estudo bem recente agora, faz um mês, mas o estudo que tinham sido publicados até então eram estudos onde os chás eram coletados de uma fonte só. Por exemplo, todos os chás da União do Vegetal, todos os chás de um grupo só, poucas amostras. E como a gente coletou chá produzido por diferentes ayahuasqueiros, e grupos religiosos e xamânicos, a variedade do perfil químico é absurda, absurda. Tanto das beta-carbolinas quanto do DMT. E, então, é muito difícil. Inclusive, é muito difícil você repetir uma mesma experiência que você teve, né? Justificar, explicar uma mesma experiência que você teve tomando um chá num grupo aqui com um chá do outro grupo. Algumas dessas amostras eram mais concentradas, né? Tinha a amostra mel, que é quando você concentra muito, ela fica bem potente, não pode nem tomar muito, outras mais diluídas, então que as pessoas tomam menos. Então, mostrou que a viabilidade é enorme. E, na verdade, o trabalho que a gente faz com os animais de laboratório, a gente tem que fazer só com um mesmo chá. Para todos os resultados que a gente obtém, se referir àquele chá. Porque eu posso, eventualmente, repetir o mesmo estudo com outro chá e eu posso chegar a conclusões diferentes, como já aconteceu. Tá? Então, isso, quando a gente fala... E esse é o maior desafio para o uso terapêutico da ayahuasca também. Porque é uma ayahuasca usada aqui, essa ayahuasca foi feita por esse grupo, é desse jeito, contém essas substâncias, nesses níveis, na razão entre elas, a ayahuasca produzida por esse outro grupo, tem um perfil fitoquímico totalmente diferente, talvez tenha um efeito terapêutico mais potente ou menos potente do que aquele outro, né? Porque planta é assim, né, gente? É igual gente. Igual gente se comporta de uma maneira diferente, né? Em ambientes diferentes e tem perfil genético diferente, fisiológico diferente, planta também é. Então, a gente não pode... Né? Então, é diferente, por exemplo, de um fármaco, de um medicamento que você tem lá a concentração certinha, sempre que ele é usado naquela dose. Então, sempre quando a gente trata de medicamentos extraídos de planta, a gente tem esse desafio de padronizar, na verdade, as características daquela planta. E esse é o maior desafio. Tem vários estudos do grupo lá do Rio Grande do Norte, que é um grupo de pesquisa do Rio Grande do Norte, que trabalha especificamente com chá, dá para as pessoas para tratar depressão, com sucesso. Mas eles têm um chá com perfil químico definido que ele dá para essas pessoas. Então, outro estudo, com outro chá, com outro perfil, então precisa ser investigado também. Então, esse é o desafio, a gente que trabalha com planta, né? É o mesmo problema com o extrato da cannabis, por exemplo, que tem um potencial terapêutico enorme, mas da mesma coisa. O extrato dessa planta de cannabis tem um nível dos canabinoides diferente daquele outro extrato. Então, é sempre um desafio. Mas a natureza está aí, né?
Inclusive, em breve, a gente vai ter uma live aqui também no Instagram do Herbário para falar com um professor que faz o trabalho com a cannabis, que é isso que a professora está falando. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar, mas também é muito mais medicinal do que muita gente fala por aí, né? Tem gente que fala que atribui assim uma visão muito pejorativa já, né, e se fecha para o próprio estudo científico da coisa, para o potencial medicinal. São plantas, as plantas elas têm um potencial extremamente medicinal, e a gente não pode entrar num negacionismo assim de achar que tudo é droga ou é ruim. Não, a gente tem que ter a cabeça fria para poder estudar e fazer as análises com racionalidade, né? Professora, conta uma coisa para a gente. De que forma que você acha que esse estudo da espécie, né, do Banisteriopsis cap, pode influenciar em questões, por exemplo, a preservação dessa planta? Porque a demanda pelo chá tem crescido muito, né? As pessoas têm consumido cada vez mais. Eu tenho conhecido cada vez mais pessoas interessadas em tomar o chá, pessoas que fazem o chá, e não é numa escala nacional ou só aqui na América do Sul. É global. As pessoas estão com a demanda grande, o pessoal está querendo experienciar a ayahuasca. Tem lugares que são produção em larga escala, não é só aquela produção para local, é produção para enviar para outros países. Como é que você vê isso? Você acha que esse estudo pode contribuir para para preservação, para cuidado das plantas? Conta para gente. Com certeza. Esse estudo mostra essa variabilidade, né, genética ainda não vi, mas fitoquímica dessas plantas, que definitivamente é consequência da variabilidade genética dessas plantas. Eu vou falar aqui de um documentário que tem da Netflix, que chama A Indústria da Cura, e tem nessa série, não sei se vocês já viram, tem um episódio só sobre a ayahuasca. Então, ele mostra lá no Peru pessoas que cultivam, né, as plantas que compõem o chá só para exportação, só para fazer o chá para exportação. E é interessante que lá no Peru, as pessoas não tomam chá, os peruanos, assim, o uso do chá não é aberto para todo mundo. Os xamãs tomam chá, e aí as pessoas vão lá se consultar com os xamãs. Mas aí chegam os estrangeiros, né? Não, a gente quer tomar o chá. Então, é um absurdo, né? A demanda pelo chá, né? E definitivamente, no mínimo que tem que fazer é reposição do que se usa, né? Então, tem que se cultivar. Por exemplo, um grupo da UDV, eles protegem a identificação da onde as amostras de chá foram coletadas, as amostras da planta foram coletadas, porque se isso cai no domínio público, então há uma invasão da floresta para poder coletar essa planta. Hoje essa planta tem um valor econômico absurdo por causa da demanda internacional. Então é importante que todos os ayahuasqueiros e vários grupos tenham essa consciência, e muitos ganham muito dinheiro com isso, que realmente não é uma fonte inesgotável, né? Então, você conhecer essa variabilidade fitoquímica e genética é importante para mostrar o tanto que a gente tem que manter e preservar essa variabilidade genética, né? Então, e ter muito cuidado com a exploração predatória mesmo dessas plantas na floresta. O povo vai lá para o meio da floresta e o cipó, ele demora, o grandão lá no sítio, se derrubar um cipó até que ele chegue de novo, cresça outro daquele tamanho, demora muito tempo, e não pode ficar só derrubando, né? Então, realmente é bastante sensível, chega a ser até um problema que, eventualmente, algumas pessoas têm medo que essas plantas possam beirar a extinção, se realmente continuar a demanda nesse nível. E falando em preconceito, quando eu comecei a trabalhar com esse projeto, há 10 anos atrás, as pessoas falavam da ayahuasca com muito ainda cuidado, tinha um preconceito. Hoje está mais tranquilo, eu falo sobre a ayahuasca no meu curso de toxicologia, quando eu vou falar de substâncias psicoativas, e no início, eu falo que eu bebo chá, já bebi o chá, faz parte de religião, mas já bebi há muitos anos, há 20 anos, a primeira vez que eu experimentei,
Há muitos anos atrás, você falar isso, as pessoas, pô, mas isso não é droga? Não, mas no contexto religioso, ele tem o apoio legal, tudo. Mas, à medida que esse preconceito também, de alguma maneira, ele cai por terra, a demanda é absurda. E aí tem a história de preservar a floresta e preservar as árvores, né? Então, é sempre um equilíbrio que é o maior desafio que as pessoas têm que encontrar, né? Entre, de repente, todo mundo tem o direito de ter essa experiência que quem toma o chá tem, e, eventualmente, tem vários pesquisadores que querem encapsular o chá para vender como medicamento mesmo. Encapsula e coloca uma indústria farmacêutica no meio do caminho e tira isso da mão do conhecimento popular, né? Então, é um desafio, né? Manter isso, que as pessoas tenham acesso com cuidado, e é importante dizer, gente, que o chá, eu preciso falar sobre isso aqui, que o chá, isso você pode ver nesse documentário do Netflix com muita clareza, mas a gente sabe disso, o chá é realmente, ele tem um potencial, né, de você fazer um mergulho espiritual na história incrível, tem um potencial terapêutico muito grande, tanto para dependência quanto para depressão, só que não é todo mundo que pode tomá-lo, tá? E eu queria deixar isso claro para as pessoas ficarem atentas, porque acham, não, sabe, é de bobeira, vou tomar, vou lá para o meio da floresta e vou ficar lá tomando chá durante uma semana. Não é bem assim. Para pessoas que têm algum desequilíbrio neuroquímico, para pessoas que têm algum problema, que tomam algum remédio para depressão ou para algum distúrbio emocional, essas pessoas não podem tomar o chá. Tá? Então, é importante que as pessoas saibam que, como já dizia o nosso amigo Paracelsus há 500 anos atrás, existe, né, um remédio para se tornar um veneno, é a dose que faz a diferença, e alguns remédios não é para todo mundo, pode se tornar um veneno para outras. Então, como tem muita gente aqui que está nos ouvindo e talvez não tenha experiência, fala, nossa, eu quero ter esse barato, eu quero ter essa experiência. Então, é importante que você converse com a pessoa antes, para avaliar se você realmente pode tomar, porque se você está tomando um medicamento para depressão, se você tem tendência à psicose, a algum distúrbio, o chá pode ser perigoso, bastante perigoso. Nossa, Heloísa, muito importante. Uma mensagem que os jovens que não experimentaram ainda, mas que acham que é beleza para tudo, não tem que ser visto como um remédio que tem que ser tomado com cuidado. É isso mesmo, é uma coisa que tem que ser tomada com muita responsabilidade. O padrinho da casa que eu frequentava, ele sempre falava, tome, mas tome com responsabilidade, porque é forte, é uma experiência que quando as pessoas sentirem é bom elas irem aos poucos, elas realmente se auto-observarem para saber se elas têm condições, porque para algumas pessoas não vem aquela força, mas tem outras que recebem uma força daquelas, né? Então, tem que ter um preparo, tem que ter respeito pelo chá, tem que saber qual é a casa que você está frequentando e ir num lugar sério, isso é muito importante. Todas as coletas que a gente fez, a gente foi em lugares muito sérios, muito responsáveis, eu fico muito feliz, inclusive, de ter conhecido tantos padrinhos, tantos mestres e tantos dirigentes, assim, que compartilharam tanto conhecimento com a gente, eu me sinto, assim, honrada de poder, e privilegiada de poder ter feito parte, de fazer parte, assim, do resgate, assim, desse conhecimento, da organização, né, sistematização de tanta coisa. Mas aí me diz mais uma coisa também, Luísa. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode organizar as perguntas que a gente já vai abrir para vocês tirarem dúvidas em alguns poucos minutos, tá? E aí, a última pergunta que eu queria fazer para a professora Heloísa como professora que você vê essa pesquisa em relação ao ayahuasca, em relação às plantas também, como é que você vê, assim, quais são as previsões para um futuro próximo? Como a gente acabou de dizer aqui, tá
está crescendo, a curiosidade está ficando cada vez mais forte, o interesse, inclusive, em encapsular o chá, né? Eu vi muito isso lá na Conferência Mundial da Ayahuasca, o pessoal querendo fazer comprimido, porque assim você consegue balancear bem cada substância, enfim, tem vários argumentos que eles utilizam. Enquanto isso, também tinha um movimento indígena muito forte, falando, peraí, não é bem assim que as coisas funcionam, vamos conversar, né? Então, como é que você vê o Brasil, por exemplo, é um país que pode puxar essa discussão assim com muita propriedade, né? Porque a história da ayahuasca aqui ela é muito forte. A gente sabe que também tem a ayahuasca no Peru, tem registros na Colômbia, né? Mas a gente sabe que no Brasil também o negócio é muito forte, antigo, mexe com a ancestralidade dos povos indígenas. Como é que você vê essa discussão da ayahuasca para os próximos anos? Você acha, em relação às pesquisas mesmo, acadêmicas, né? Como que você vê? Bom, como eu falei, essa discussão da preservação da floresta, né, e nativa, né, e realmente balancear essa demanda com a preservação é uma discussão que vai estar em pauta, né, definitivamente sempre. No laboratório, nós queremos investigar com mais profundidade dois pontos. No trabalho de Beatriz, com essas amostras que foram coletadas, a presença de outras substâncias que não aquelas, novas substâncias que a gente quer identificar, que têm o potencial biológico e eventualmente terapêutico também. E no lado dos estudos com animais de laboratório, a gente quer aprofundar a compreensão de como o chá pode ter, e a gente vai trabalhar também com as substâncias isoladas, como o chá funciona no cérebro para, eventualmente, ter o potencial de tratamento no processo de depressão e dependência química. Então, a gente quer, e isso muitas vezes você só pode fazer com o rato, porque aí você desseca o cérebro do rato, pega os pedaços do rato e vai e analisa. Então, esse é um desafio, esses dois desafios, analisar com mais profundidade essas amostras e conduzir experimentos com os ratos, dessecar o cérebro do rato para descobrir, para compreender como é que essas substâncias agem no cérebro, que eventualmente pode ser usada como um agente antidepressivo e no tratamento da dependência química. Incrível, Heloísa. Heloísa, muito obrigada por se disponibilizar, compartilhar aqui com a gente todas essas informações. Eu sei, eu já disse no início da live, eu sei que isso é só a pontinha da pontinha do iceberg de tudo que você já sabe, de tudo que você e a Bia e tantas outras pessoas estão produzindo, investigando e analisando. Quem sabe a gente até não marca mais lives adiante, porque eu sei que o pessoal gosta muito desse assunto, eu também sou apaixonada, é muito interessante. Tem um pessoal aqui fazendo pergunta, um monte de perguntas já, então como a gente já chegou a 37 minutos da live aqui no YouTube, porque antes a gente ainda fez uns minutos a mais, né? Como a gente chegou a 37 minutos, eu vou abrir para o pessoal poder fazer pergunta, e aí quando der 1 hora de live aqui a gente encerra, para ela não ficar muito extensa, 50 minutos, 1 hora a gente encerra, porque senão o pessoal depois não vai conseguir assistir, né? Tem muita gente que vai querer assistir depois. E é sempre bom deixar com gostinho de quero mais também. Então, eu estou vendo aqui as perguntas. O Eric perguntou: Callaway relata diferença no perfil químico da Psychotria viridis em função do horário da coleta. Seria possível que o Banisteriopsis capi também apresente essa variação? Tem alguns estudos que investigaram realmente, porque a biossíntese, o metabolismo e a biossíntese desses pode variar com o ciclo do dia. Né? A gente não fez essa observação, não fizemos tudo, porque realmente para você tem que estar no local e coletar essas plantas, seguir ela em todo o ciclo, né? Então a gente não fez, mas alguns autores, não sei quem fez esse comentário, realmente descrevem isso, que a biossíntese dessas substâncias pode variar de acordo com o ciclo, dia, noite, no horário, com certeza. E aí tem influência da incidência dos raios solares, né? Da temperatura. Certo. Aí o Arthur perguntou também: existe dose letal da ayahuasca? Foi encontrado letalidade no modelo com animais? Sim. Conta pra gente. Na verdade, foi o primeiro estudo que a gente fez. Lá em 2010, a gente já fez esse estudo. A primeira coisa que você faz, na verdade, é letalidade.
A letalidade do chá é tão baixa que a gente não conseguiu determinar essa dose letal. A gente sabe que ela é maior do que seria as 50 doses usuais. Então, seria, transformando isso para os seres humanos, seria maior do que você tomar 50 copos de chá. Mais ou menos assim. Só que a gente não... Mas a pessoa não consegue tomar isso. E o rato, ele tem uma característica que ele não vomita, né? A gente vomita, então você toma um certo, no fim você bota tudo para fora, o que também é um fator de proteção para a espécie humana. Então, o que a gente reporta lá nos artigos é que a dose letal é maior do que 50 vezes a dose usual, que seria um copo de chá por uma pessoa. Que seria quanto? Um quanto de chá? Um copo de chá para uma pessoa. Então, a dose letal é maior do que 50 vezes esse copo de chá. A gente, todo o nosso trabalho, então é isso que eu falo, a toxicidade letal é muito baixa do chá. A pessoa pode até ir a óbito por outras questões. Tem casos de, quando a pessoa mistura, por exemplo, com alguns medicamentos, o indivíduo pode ir a óbito, porque pode causar uma crise serotoninérgica, né? Então, a gente viu crise serotoninérgica em rato. Ele tem convulsões contínuas. Então, já tem descrição na literatura de pessoas que tomaram o chá, medicamentos, que agem no mesmo sistema que o chá. Então, você tem um efeito acumulativo. Então, por isso que tem que prestar muita atenção, tá? Para não tomar, quem toma medicamento não deve tomar o chá. Nossa, com certeza. Entenderam aí, né, gente? Entenderam o recado. Nossa, eu acho muito interessante que o pessoal toma chá e tem muita gente que entra na força e acha que vai morrer, né? E eu já vi muita gente falando, eu vou morrer. Eu mesmo já achei que eu ia morrer uma vez. Mas eu vou lembrar dessas informações quando eu estiver achando que estiver morrendo também. Não é tão simples assim a gente morrer com chá, né? Não. Aí o Pio perguntou, é definitivo que a quantidade de THH, eu acho que era THC que ele ia falar, aumenta proporcionalmente com o tempo de fervura? Não entendi? Sim? O tempo de fervura, ele influencia a concentração mesmo das substâncias? Sim, sim. O que a gente viu é que há uma transformação da armina para a armalina para o THH, que é o tetraidroarmalina. A tetraidroarmina. Não sei se tem algum químico aqui, mas é uma reação de redução. Você vai acrescentando dupla ligação na molécula. Então, isso a gente viu com clareza no estudo. Certo. Se vocês quiserem ver os estudos que a gente fez com a UASCA, nós já publicamos 7 trabalhos, e eles estão todos lá disponíveis no site do laboratório, que é toxicologia.unb.br. Excelente, excelente. É legal, gente, vale muito a pena ler. Para quem tiver interesse em se aprofundar mais, né? Tem muito conteúdo para se aprofundar e para estudar. E, inclusive, eu posso compartilhar, a gente pode compartilhar com vocês lá no Instagram do Herbário, se vocês tiverem interesse. Aí alguém perguntou, a Regina não fez pergunta, ela respondeu. Vi que crianças também tomam ayahuasca. Ah, não, isso não é pergunta, calma. Como é o processo de coleta, autorização dos nativos? Eu posso responder essa, porque eu estava presente lá, né, em várias coletas. Gente, o processo de coleta, ele é feito da seguinte forma, ele pode variar um pouco, mas basicamente a gente entra em contato com os centros, a gente procura o contato, seja através de indicação, né, quanto mais a gente coleta, mais indicação as pessoas vão trazendo para a gente continuar a nossa busca. Mas a gente entra em contato com os dirigentes, com as dirigentes do espaço, e a gente pede autorização, combinamos o encontro, íamos de encontro com essa pessoa, geralmente no local onde elas cultivam essas plantas e realizam os trabalhos espirituais com a medicina, com o chá, e a gente aplica um questionário que ele tem uma certa flexibilidade, né? Tem alguns pontos que a gente busca conversar com a pessoa sobre, para a gente poder produzir nossos dados depois, mas é uma conversa meio livre, onde a gente vai anotando as informações que a pessoa dá, vai preenchendo o questionário e deixando ela compartilhar aquilo que ela sente à vontade também. Todo mundo que a gente entrevistou assinou o termo de consentimento livre esclarecido,
Então, todo mundo autoriza a utilização dos dados, que a gente também cadastra no CIGEM, que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético. Então, tudo que a gente coletou, a gente cadastrou, a gente pegou a autorização, a assinatura, cadastrou no CIGEM, nesse banco de dados, que tem várias coletas de etnobotânica e de etno, né, que junta o conhecimento tradicional, esse patrimônio, né, do conhecimento com a genética das plantas, enfim. E aí, a partir disso, a gente consegue sistematizar todos os dados, né, que a gente coleta. Nada é coletado sem autorização. Se a pessoa não autoriza, a gente não consegue nem fazer a entrevista. A gente se preocupa muito em fazer da forma mais correta possível e preencher todos os pré-requisitos para isso, né? Porque a gente quer aqui é exaltar esses conhecimentos e valorizá-los, né? Então, por isso que a gente até cita todo mundo aqui, agradece, enfim. Basicamente, de forma bem resumida, é isso. Em breve vai ter a publicação, né, do nosso artigo que fala bastante sobre o conhecimento etno, e aí a gente vai compartilhar com vocês, vamos fazer uma live aqui com a Regina e com algumas outras pessoas, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor sobre essa área da pesquisa, né? Hoje a gente focou aqui na química, mas ainda tem são várias gavetas, né, que a gente decidiu se aprofundar. Aí alguém fez mais alguma... várias perguntas interessantes, Não sei se vai dar tem, né? Entender todos esses. O Pablo perguntou, o que foi percebido sobre as substâncias em geral, as beta-carbolinas, percentual de DMT, do estado, quando em estado do chá, de mel. Quando é mel é mais concentrado, né? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim, quando é mel é mais concentrado. Só que a gente tinha poucas amostras de mel. Então, isso não ficou claro, muito claro. A gente tinha realmente poucas amostras de mel. Talvez umas 5 só. Então, quando você tem um número muito limitado de amostras, fica difícil você tirar conclusões, né? Então, por isso que o laboratório é bem-vindo para quem quer doar mais amostras de chá para o laboratório para a gente continuar esse trabalho, né? Então, é isso. Tem várias perguntas. Alguém falou, oi, tia, oi, mas várias perguntas interessantes. Tem uma pergunta ali da Nívia, se outras banisteriópsis podem ter alguns alcaloides que podem ter uma ação sincrônica, né, de sinergismo com a chacrona. Eu não sei dizer, o que eu sei dizer é que a gente analisou outras banisteriópses e a gente não achou as beta-carbolinas. Tá? A gente achou a beta-carbolina numa outra planta, mas outras espécies de banisteriópsis que a gente analisou, mas, de novo, não foram tantas assim, a gente não achou essas beta-carbolinas específicas. Então, eu sei também que em alguns, lá no Peru, eles chamam ayahuasca do cipó, eles chamam o cipó de ayahuasca. E eu sei que alguns grupos fazem o chá só do cipó. A gente analisou um chá que foi feito só do cipó e que não tinha mariri. E a gente sabe que as beta-carbolinas, o efeito psicoativo é principalmente do DMT, que é da chacrona, da rainha. Chacrona, rainha, do arbusto. Mas a gente sabe que alguns grupos fazem o chá só do cipó. E tem efeito psicoativo, porque as beta-carbolinas também têm seu efeito psicoativo. Então, eu não posso te responder essa pergunta 100%, nível, eu acho. Teve uma pessoa que perguntou também se existe uma dose ótima para ela percorrer todo o sistema fisiológico do corpo. Dose ótima depende para quê, né? O rato, a gente trabalha agora, como nós estamos trabalhando com dose... Imagina que para determinar a dose letal, a gente foi lá até 50 vezes uma dose usual, que alguém perguntou aí se era 200 ml, a gente considerou 150 ml, porque é a dose mais ou menos de um copo no chá da UDV, como a gente usou o chá da UDV. Alguém perguntou se era 200, a gente usou 150 para calcular. Então, depende do que você chama ótimo. Pode ser ótimo para mim, para eu viajar bastante, ter uma experiência muito boa, mas a mesma dose que é boa para mim pode não ser para você, pode te trazer uma peia danada. E com os animais, agora, a gente está trabalhando com doses bem baixas. Para vocês terem uma ideia, é como se fosse meio copo, 1 copo e 2 copos no máximo.
E a gente está tentando descobrir qual é a dose ótima aí para poder ter um efeito de um potencial antidepressivo ou no tratamento. Porque o experimento com animal, gente, é controlado. Agora, com gente, não dá para você determinar a dose ótima. Principalmente com um chá como esse, né, que tem fatores diversos, totalmente subjetivos, né, não é só a química que está funcionando ali nos receptores serotoninérgicos que vai dizer o que vai acontecer. Tem questões subjetivas, todo mundo que toma o chá sabe, muitas vezes você vai para o chá meio down, ou você comeu ou não comeu, depende de como você está no estado fisiológico, ou emocional, ou espiritual, sua experiência vai ser totalmente diferente, muitas vezes com a mesma dose. Com a mesma dose, com chá feito no mesmo lugar, né? A experiência pode ser completamente diferente. É muito misterioso mesmo, é muito misterioso. Mas com o animal, com o rato, a gente consegue identificar isso. Porque a gente controla. O rato, não adianta o rato não tem dia feliz, ou mais triste, ele não está estressado, menos estressado, ele não brigou com a rata ou brigou com o filho dele, então é mais fácil controlar do que com gente. Gente é impossível. Tem dois pesquisadores, se eu não me engano, que são irmãos, que é o Terence McKenna e o Dennis McKenna, que eu acho que eles tentaram fazer experimentos, né, com eles mesmos, na verdade, né? O Terence tomava e o Dennis ficava lá sistematizando tudo. Mas ainda assim não é o suficiente para a gente poder saber o que é uma dose ótima ou não. É muito subjetivo. Quem sabe mais para frente consiga entender, né? Tipo, a concentração pela nossa massa, pelo nosso peso, né? Quantos quilos cada pessoa tem, qual a quantidade ideal. É tudo muito subjetivo, Camila. Eu não acredito que na espécie humana a gente vai conseguir identificar isso. E eu acho que a magia está exatamente nessa, né? Que cada vez você pode ter uma experiência diferente. Sim, e aprender coisas diferentes também em cada experiência. E isso que é o legal. Justamente. Vamos ver se tem mais pergunta. Pessoal, se tem alguma pergunta aqui que sem querer a gente pulou. O Arthur perguntou, será que existem espécies no cerrado com estes alcaloides? Talvez, né? Eu já ouvi, uma vez a gente foi coletar com uma pessoa que ele falou que tinha um mariri nativo do cerrado, assim, esse aqui é do cerrado. A gente coletou, mas ainda não podemos dizer, assim, né? Tem que continuar pesquisando aí, é um trabalho que pode durar décadas e décadas, né? Mas é isso, devagar e sempre, a gente continua fazendo os estudos para chegar lá. Pesquisa boa é pesquisa que abre novas portas, né? Sim, com certeza. Eu fico pensando que essa pesquisa que vocês estão fazendo, que a Bia, né, tá fazendo um doutorado dela, fico pensando como isso vai ser utilizado, assim, por muita gente como referência, né, porque traz conhecimentos traz resultados que são muito poderosos, muito relevantes para quem estiver seguindo adiante com as pesquisas, fazendo. Eu consigo imaginar ele sendo referenciado e citado em muitos outros artigos. É realmente, vocês foram, não analisaram não só o chá, como também o cipó. É muito completo, é muita coisa. Vocês foram muito longe. O negócio foi. Essas mulheres aí estão que estão. Isso também, né? Sim, com certeza. O Pablo perguntou, foi feito algum estudo acerca do chá da... não, aí hoje não é o tema, a gente não sabe, a gente não fez pesquisa com a Jurema, né? Quem sabe a gente traga algum professor para poder falar sobre Jurema mais adiante, a gente já vai trazer alguém falar da cannabis também, mas hoje não tem como a gente responder nada sobre a Jurema. Acho que basicamente conseguimos responder. Chegamos aqui em 53 minutos, respondemos várias perguntas. Gente, eu gostaria de dizer aqui, assim, antes de encerrar, que muito legal. Chegamos aqui agora a 87 pessoas nessa live de hoje, no YouTube. E olha que a gente tentou 3 vezes no Instagram e aí tivemos que dar um jeito aqui de criar no YouTube e conseguimos fazer aqui uma dupla, né, que às vezes dá problema também de 2 pessoas transmitirem juntas. Então a gente fica extremamente feliz. Nós, principalmente da equipe do Herbário B para Todos, é um projeto que está começando e que a intenção é essa mesmo, é a gente poder conversar, dialogar com as pessoas e quebrar um pouco essas barreiras que existem entre o meio acadêmico, o meio não acadêmico, e mostrar como as coisas são muito mais conectadas do que a gente pode imaginar, né? Aquilo que é produzido dentro de um laboratório
muito da base desse conhecimento produzido no laboratório começa do lado de fora dele. E a gente precisa se unir, compartilhar esses conhecimentos, dialogar, transformar isso em cada vez mais acessível, porque a gente está vivendo aí uma onda de negação da ciência, né? Que a ciência está sendo vista por muita gente como se fosse uma opinião apenas, uma mera opinião. Ah, eu concordo com a ciência, ah, eu não concordo. E é importante a gente entender como se dá o processo de produção do conhecimento científico, conhecer pessoas que estejam diretamente ligadas aos estudos, às pesquisas, e dialogar, sempre abrir a caixa para vocês fazerem perguntas e a gente estreitar os laços, que é a principal intenção. E agradecer profundamente a professora Heloísa, que teve toda a paciência, desde o início, a gente treinou para entrar no Instagram, deu tudo certo, aí agora a gente conseguiu chegar aqui no YouTube, já se abriu aí para compartilhar e tirar todas as dúvidas, mesmo estando super ocupada. Então, muito obrigada, Heloísa, e muito obrigada. Ainda bem que você foi persistente, Camila. Ainda bem que você foi persistente. Nossa, eu já estava achando que não ia dar certo de jeito nenhum. Ainda mais quando é uma coisa que eu acredito, que eu realmente vejo a importância, sabe? Então, eu ia tentar até a última cartada. E aí também agradecer a todas as pessoas, mais uma vez eu repito, a todas as pessoas, igrejas e centros que compartilharam e que doaram material botânico para a gente, né? Essas plantas que são vistas, consideradas sagradas. Então, essas pessoas abriram para a gente chegar lá, cortar um pedacinho, trazer para o laboratório e confiar que a gente ia fazer um retorno, trazer, compartilhar, né, os conhecimentos e não só produzir o conhecimento e pegar para a gente, não é a ideia mesmo. Então, a gente agradece profundamente. Eu falo isso pela Regina, pela Júlia, pela professora Heloísa, pelo Cris, pela Bia, e eu não, por mim também. Foi uma honra poder participar, assim, coletando esse material. Em breve a gente vai ter a live de etno. Então, só gratidão a todos que estiveram envolvidos, diretamente, indiretamente, a ancestralidade toda também. Enfim, dá para agradecer muita gente. E, professora, muito obrigada mesmo. Então tá, obrigada a vocês todos, e muita gente conhecida participando, que bom, fiquei feliz. E a gente está sempre à disposição no Laboratório de Toxicologia, o endereço do site é toxicologia.m.br. Um beijo para todo mundo e boa noite. Beijo para todos e boa noite, gente. Até mais, até a próxima. Tchau.